Como é que é? Então, acho que vai aparecer a autorização para você tanto no celular quanto no computador. Ok. E aí, Não, quando a gente terminar, eu vou te enviar a parte escrita e o link dessa tá, gravação, porque aí você pode assistir quantas vezes você quiser dentro desse giro solar aí. tá. É, bom, primeira coisa que eu queria dizer, eu até voltei nas nossas mensagens. Você disse que fez mapa astral natal, né, há 2 anos. Isso. Então, esse aqui é o seu mapa. Esse aqui é o seu mapa natal. Eu vou ficar voltando nele algumas vezes, mas você já sabe que é virginiana, que tem ascendente em Uhum. touro, que tem lua em E, leão, já sabe disso, né? aí, Eu como não... diz a minha neta vai ser uma astróloga que nem tu, tá? Que ela Ah, diz assim, é? Meu, ela sabe um monte de coisa que eu nem imagino. E quantos anos ela tem? 10. Ó, e vocês já fizeram o mapa dela? Alice, a minha filha deu de presente o ano passado para ela o mapa. E Ai, aí que ela se legal, encantou, ela ficou assim, querendo saber tudo, e começou a estudar. Ela entra no Google e vai estudar. que legal. Vamos ver uma futura astróloga aí. Bom, eu começo dizendo, e eu sei que você já fez seu mapa natal, mas eu nunca sei como é que a pessoa chega, né? Então, o que eu gosto de dizer? O mapa natal é o mapa da vida. Ele vai ser o mesmo mapa, só que a gente tem, enquanto a gente está vivendo essa vida, esse mapa está acontecendo. Todos nós temos as 12 casas do zodíaco, os 12 signos. A diferença é que a gente tem um signo em cada casa ali, como se fosse, cada casa é uma área da nossa vida que tem mais de um assunto. O signo que está ali é como se fosse um ator. Quando a gente fala do mapa natal, a gente está falando de uma promessa, né? A revolução solar, que é o que a gente vai fazer, é como se fosse o quando dentro dessa promessa de vida. Revolução solar você já fez antes? Não, é a primeira vez. Tá. Então eu vou falar provavelmente de técnicas novas. Eu sempre tento não ficar falando muito astrologuês, mas se algo você não entender, pode ir parando e me perguntando. Você nasceu de lua minguante, já sabia? Não sabia. Nasceu na lua minguante. O que acontece? Você vai receber esse outro arquivo aqui, ó, que é o trânsito do Sol pelo seu mapa. Então, sempre que o Sol no céu está num signo, nesse momento está em Capricórnio, ele está iluminando uma área da nossa vida. E nesse momento, o Sol está em Capricórnio, e para você é muito favorável para você rever questões sobre a sua filosofia de vida, para você viajar, para você estudar coisas, para se conectar com a fé. Então, nesse momento, o Sol está iluminando essa área. No dia 20, agora, no sábado, o Sol ingressa em Aquário. Então, ele passa a movimentar outra área da sua vida, que nesse caso aqui tem a ver com a carreira. Você tem uma atividade profissional? Tenho. O que você faz? Estou numa transição ferrenha, guria. Eu, na verdade, a minha vida inteira fui empresária, então eu tenho uma empresa em São Paulo e Hum, agora eu estou nessa transição para os trabalhos de psicoterapia. hum. Eu sou psicoterapeuta formada, né? Porque quando a gente olha, eu perguntei o que você faz, porque as suas principais casas relacionadas a trabalho estão em signos de ar, que pede movimentação, aprendizado constante, muita mudança, conexão com pessoas. Mas você tem um estélio, que é quando a gente tem mais de 3 planetas num signo em Virgem, que traz um perfil muito analítico, muito organizado, de método. Então, como se você tivesse ali uma habilidade de ver o talento nos outros. Então, faz sentido aí a psicoterapia também. E aí, o que eu ia te dizer é que quando a gente olha aqui para os elementos no seu mapa, você tem muita terra. Eu também tenho ascendente em touro e tenho muita terra no mapa. Mas quando a gente olha aqui para a qualidade dos planetas, você tem poucos signos cardinais. O que que isso significa? Um certo desafio para começar coisas. Mas quando você começa, é tão estável porque você tem muitos elementos
fixos, né? Você mantém as coisas, consegue ter consistência, mas ao mesmo tempo há um desejo aqui em mudar, em se permitir evoluir, em adaptar. Você tem mesmo esse desafio aí de soltar e de começar coisas? Sim. Virginiana, né? Meu Deus, Guria. Tanto que está sendo um desafio para mim, assim. Eu quero, e como está me chamando, assim, é demais isso, sabe? Que eu preciso mudar, preciso mudar. É como se a minha alma, como se não, é a minha alma me pedindo. Vamos Eu, mudar, precisa mudar. eu não calculei o seu desenho humano. Você sabe qual é? Não sei. Deixa eu olhar aqui. Eu vou calcular rapidinho. Eu esqueci de calcular. Eu não faço leitura de desenho humano, mas eu estou estudando e eu acho que tem muita, como o desenho humano fala também de astrologia, tem muita coisa que se conecta com o mapa natal, 1967, 23 e 30. Eu fui para Santo Amaro o ano passado. Ah, isso aqui é uma benção, Ai, Guria. Eu moro no meio nossa, do mato, né? Eu me escondo aqui em Santo Amaro para sair da loucura. Porto Alegre, você é geradora. Tá. Por que que eu quis calcular aqui o seu desenho humano? Você disse que tem que essa questão aí de Portugal tem te chamado muito. E para os geradores, de modo geral, o chamado é responder à vida. Então, tudo que você traz iniciativa, às vezes pode gerar frustração. E para um gerador, você tem autoridade emocional, é importante ir entendendo essas ondas emocionais, né? Esses altos e baixos, o desejo de, ai, não, mas eu tenho medo, ai, mas aqui é mais seguro, para você perceber o que de fato são os convites da vida, porque os geradores, eles respondem à vida. Então, é como se eu te falasse assim, Eliane, eu tô indo para Portugal semana que vem, você quer ir comigo? E aí você, aham. Ou, não, não dá agora. Então, é muito isso, sabe? O gerador responde à vida. Então, nota por que que é que vem vindo esse chamado. A gente vai começar a falar das técnicas da revolução, mas o seu mapa sugere muita mudança mesmo. É, eu acho que mais do que conectada você tá para ter entrado em contato comigo ano passado, aí você acabou não fazendo, né? E acho que agora veio o grande chamado realmente. Bom, Foi muito seguinte. forte. Como tu vinha no meu pensamento. Impressionante, tá? E você já conhecia a Lilian, né? Sim, eu conheço desde daqui de Santo Amaro, daí quando ela veio para cá, depois ela mudou, né? Eu nem sabia que Então, ela tinha morado aí. Mas ela é ela morou, uma caminhante. é uma caminhante. Não é? Primeira técnica que eu te falo aqui é a Firdária. A Firdária é uma técnica preditiva que mostra a qualidade do tempo. Então, é como se a gente conseguisse entender qual planeta está regendo aquela temporada e o que que esse planeta pode nos trazer. Você começou viveu uma regência de Vênus há 8 anos atrás, em setembro de 2016. Essa regência, você está terminando ela, e Vênus, na astrologia, é um planeta que está ligado à abundância, ao amor, à valorização, aquilo que a gente valoriza, mas aquilo que a gente coloca afeto também. E aí, quando a gente olha aqui para o seu mapa, você tem Vênus e Sol aqui em conjunção na casa 4 em Virgem. Então, há uma necessidade de servir muito grande, né? De ser útil, de exercer algo. E na subfirdária, que é como se fosse assim. No caso de Vênus, é uma regência de 8 anos. Então, você vem vivenciando essa regência. Só que em cada ciclo dessa regência, a gente tem uma subfirdária, que é como se fosse um corregente daquele momento. Então, você que tem o Sol em Virgem e tem o ascendente em Touro,
é como se fosse um corregente ali. Na Firdar é a mesma coisa. A gente tem um planeta num ciclo maior e outros planetas que vão dando o tom do momento. E aí, no seu caso, você está vivendo agora um ciclo de Sol, que foi iniciado lá em julho do ano passado. E o Sol tem a ver com o nosso eu pessoal, com o nosso brilho interno, com a nossa essência, com a racionalidade. Então, você está vivendo agora um momento de conexão com a sua própria essência, com seus ancestrais, com o lar, e aí é muito comum que venha o desejo de modificar o lar. E aí, às vezes, é mudar de casa literalmente, ou às vezes é adaptar a casa. Então, de repente, fazer uma consultoria, mudar os móveis, planejar, reformar alguma coisa. Traz esse desejo de movimentação no lar, mas também sugere uma. Você é casada? Está em alguma relação? Não, exatamente aí nessa época, no início, que foi em setembro de 2016, foi quando eu me separei. É. E Vênus é um planeta muito conectado ao amor, só que quando a gente vive uma regência de Vênus, se esse amor não faz mais sentido para aquele momento, muitas pessoas se separam. Porque quando a gente vive uma regência de Vênus, a gente entende o que a gente valoriza. E eu não sei se a separação foi motivada por você mesma ou alguma situação, mas Vênus traz a clareza do que nos move, do que a gente valoriza. Então, é muito disso. O que acontece? Eu deixei aqui para você já o seu próximo ciclo, porque a gente está fazendo a sua revolução bem na metade, né? Um pouquinho menos que a metade, na verdade. Você está vivendo essa revolução há alguns meses. Mas em setembro desse ano de 2024, você entra numa regência de Mercúrio, que é um ciclo de 13 anos. E Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, a maneira como a gente fala, transmite conhecimento. Mercúrio também rege os transportes, então faz sentido você querer se movimentar. E é um período, tudo que acontece dentro de um ciclo de Mercúrio, as coisas acontecem muito rápido. Então, de repente, conheci alguém, namorei, já casei, sabe? Ou conheci alguém, me separei e já conheci outra pessoa. Comecei a estudar uma coisa, terminei e já quero estudar outra. É comum a vontade de se movimentar fisicamente também. Então, você vai viver um ciclo que fala de muitos aprendizados, eu trouxe aqui de muitas trocas, de comunicação. Faz sentido você estar querendo estudar algo novo a partir de setembro. Inclusive, tem a ver com idiomas, com conexão com idiomas, com transmissão de conhecimento. E você disse que está fazendo essa transição para psicoterapia, faz sentido também, porque tem a ver com o intelecto, com a racionalidade, com ferramentas, né? Você se comunicando. Então, é um ciclo de muitos aprendizados. Para a gente focar no agora, no hoje, então, é lembrar de que você está encerrando um ciclo que fala de como você ganha, gasta, investe seu dinheiro, do que é que você valoriza e também sobre você olhar para dentro e reconhecer essa essência, o que que ainda faz sentido mudar, aonde é que eu preciso ter mais coragem, aonde que eu posso buscar ferramentas para trazer mais consciência, né, dessa alma que quer evoluir, que quer expansão. E aí, quando a gente olha para o signo ativo, o que que é o signo ativo? Quando você nasceu, o Sol estava ascendendo no horizonte, no signo de Touro. A cada ano, esse é como se a gente mudasse de ascendente, que é o que faz tornar aquela área da nossa vida ativa. E qual é a área que está ativa para você agora? É justamente a casa 9, que é uma casa que fala do ensino superior, é uma casa que fala da nossa filosofia de vida, é uma casa que fala da transmissão de conhecimento, mas é também a casa do estrangeiro. Então, desde Não. setembro do ano passado, você está vivendo os assuntos da casa 9. Então, não sei se você começou a estudar algo novo. Só um minutinho que começou uma pancada de chuva aqui e eu preciso ver se as janelas estão fechadas. Só um minuto. Né? É um mini Exatamente. furacãozinho. Nossa.
E aqui é toda tarde, dá aquelas pancadas assim de Ah, uma hora para é? outra. No verão Sabe? ou o ano inteiro, assim? Não, aqui é o tempo todo. Coisa mais linda, eu adoro, né? Hum, bom. E aí, o que está em foco para você esse ano é a sua casa 9. Então, é comum que você questione, é comum que sincronicidades aconteçam. E aí, uma das coisas que a casa 9 também tem a ver é com transmissão de conhecimento. Você ensina alguma coisa, já ensinou, porque com tantos posicionamentos em Virgem, Virgem tem o arquétipo do professor. Sim, eu faço muitos vídeos motivacionais na internet e estou Hum. publicando um livro. Olha, eu coloquei aqui, né? Você está com vontade de publicar algo, ensinar algo? Guria. Tudo É. que eu aprendi na minha vida, em 19 anos de relacionamento tóxico, é o que eu ensino para as pessoas a não se permitirem, entendeu? É justamente a temporada de Vênus, né? O que é que eu valorizo? Quais são os meus valores? Sensacional. Bom, Casa Nova é isso. A alma se sentir de aprender um novo idioma, de fazer um novo curso, uma nova graduação, a Casa Nova também tem a ver com pós-graduação. Então, é muito comum que venha esse desejo por aprender. E sendo virginiana, você tem Mercúrio em Virgem também, esse aprendizado é constante, né? E a vontade de ensinar, de transmitir também. Tem Mercúrio, Plutão e Urano, uma galera aqui em Virgem. E aí, uma outra coisa aqui que a gente vai falar são sobre os trânsitos. Você já tinha visto o seu mapa, que é assim. Aqui eu estou olhando a parte de dentro, essa parte azul, é o seu mapa natal. A parte de fora é onde os planetas no céu estão ativando que área da sua vida, qual signo, onde que eles estão no céu e qual é a correlação que ele está fazendo com o seu mapa. Eu sinalizei alguns pontos que são os principais que eu vou falar. Porque, por exemplo, hoje a Lua está em Peixes, mas amanhã mesmo ela fica lá fora de curso o dia inteiro e aí ela vai entrar em Áries. Já o Sol, nesse momento, está em Capricórnio, mas já no final da semana esse Sol vai caminhar aqui para Aquário. Os pontos que eu não sinalizei são trânsitos muito rápidos, então são planetas que andam muito rapidinho. Os que eu vou mencionar são os pontos que eu sinalizei com alguma cor. E a primeira coisa que eu começo falando é que você fez aniversário em setembro, e em setembro a gente estava com um eixo de eclipses nas casas que têm relação com touro e escorpião. Então, eu não sei se nos 18 meses para trás você transformou alguma questão em relação ao seu corpo físico, às relações interpessoais, se você começou coisas novas, porque os eclipses, e aí aqui na parte escrita depois você vai ler, falou muito da sua imagem, do seu corpo, de hábitos, de inícios, de relações e de parcerias. E aí o que acontece? Em outubro de 2023, a gente iniciou um novo eixo de eclipses. E dessa vez na casa de Libra e Áries. No seu mapa, essa casa tem relação com a saúde física, com a saúde mental, com o trabalho, com a rotina, com as crenças, com a sua psique, com a espiritualidade. Então, o que você vai começar a notar de outubro para os próximos 18 meses é que os eclipses vão acontecer nesses eixos. Libra e Áries. E aí, aqui eu trouxe as datas para você, porque a gente já teve 2 eclipses nesse eixo, mas agora em 2024 a gente tem mais 3 eclipses nesse eixo. E então eu deixo a data aqui, qual é o signo, para depois até com o seu mapa natal, você, não sei, esse mapa que você fez, você tem ou a gravação, ou áudio, ou a parte escrita dele? Nossa, eu tinha ele, acabou que estava num outro notebook que deu problema, acabei Hum. perdendo tudo. Tá, porque senão eu ia dizer para você rever esses assuntos. Mas, de modo geral, eu trouxe algumas perguntas aqui, mas observa a rotina, a sua conexão. Se acredita em algo, tem alguma fé, alguma Sim, uma religião, espiritualidade de modo geral.
Eu digo que é uma espiritualidade muito linda. Sim. Eu trabalho com a mediunidade já fazem 19 anos. E olha que interessante, porque a sua lua, né, quando a gente fala de espiritualidade, a gente olha muito para a casa 3, que é a casa da comunicação. E você tem a própria lua conjunta a Júpiter no mesmo grau na casa do eixo que a gente chama de oracular. Então, mostra realmente é, uma mediunidade. Você incorpora? Sim, Porque mostra aí um eixo oracular muito potente mesmo. É, é, e que traz muitos recados, inclusive, eu diria, de de reconhecer o valor e o talento dos outros, assim, de fazer a pessoa, de mandar a mensagem para ela e falar, olha, estão te chamando para isso aqui. Então, uma lua e Júpiter em Leão tem uma habilidade de reconhecer talento nos outros. E você disse que eu não saía da sua cabeça, a gente estava se é, chamando aí de alguma forma. Então, o que fica em foco, Eliane? A sua saúde, a rotina, o trabalho, é a espiritualidade. Então, você vai perceber ainda mais movimento acontecendo. Para quem não tem conexão com nenhuma religião, uma fé, o que eu diria? Medita. Medita que as respostas vêm, os insights vêm, as dicas vêm. Nesse momento, a gente tem o nó do norte, que é para onde a gente quer ir na casa da espiritualidade, no seu caso, mas aqui vai envolver grupos também. E no próximo ano, quando você fizer 57, você vai passar pelo seu retorno do Nó do Norte. Então, ele vai andar aqui e você vai encontrar o seu Nó do Norte justamente na casa da espiritualidade. E é curioso você falar que já trabalha há muitos anos, porque o Nó do Norte, em geral, é algo que a gente tem medo de ir para lá. É muito mais confortável a gente ficar no nó do sul, que é aquilo que a gente já sabe, que a gente já traz de bagagem. Então, você disse que foi empresária há muitos anos. Seria muito confortável, porque você tem nó do sul na casa 6, que é o trabalho físico, que é a matéria, que é a concretização. Só que o chamado da sua alma realmente está lá na espiritualidade, na psique. E é muito interessante você falar que fez psicoterapia também, porque na mesma casa você também tem a roda da fortuna, que é um trevo de 4 folhas lá na casa 12. E agora, nesse momento, Júpiter, que é aquele planeta grande, o grande benéfico da astrologia, que expande tudo que ele toca, ele está expandindo justamente a psique, a conexão com a espiritualidade, mas Júpiter também ilumina medos, traumas, e você tem Lilith nessa casa. Então, aquilo que você nega, esse poder mais selvagem, bruxônico mesmo, é justamente a chave de ascender espiritualmente. Então, Júpiter está tocando essa casa. Nos próximos meses, esse Júpiter vai entrar no seu ascendente, te ajudando a começar coisas, a iniciar projetos. E o seu livro já tem data para ser publicado? não, estou em negociação ainda, estou com dois editores. Tá. Porque vai ser muito interessante se você publicasse ele a partir de maio, porque Maio. Júpiter vai entrar em Gêmeos, que é a sua casa dos recursos financeiros, e traz ali uma possibilidade de abundância. E como Gêmeos tem a ver com conhecimento, publicar um livro, um curso, estudar algo novo é algo que pode te trazer muito retorno financeiro. Então, a partir de maio, por um ano, Júpiter vai ficar nessa casa de como você ganha, gasta e investe seu dinheiro. Então, é interessante. Urano também está transitando. Urano está desde 2018 transitando por Touro, mas ele estava justamente na sua casa da espiritualidade, fazendo olhar para dentro, investigar seus traumas, a psique. Só que olha só, você tem ascendente portando no grau 19 e Urano está justamente no seu ascendente agora, te chamando para revolucionar. Então, quando você fala que tem várias áreas da sua vida que estão passando por transição, é isso mesmo.
Urano está falando assim, quebra toda essa rigidez do seu ascendente em touro, que quer só as coisas estáveis, só aquilo onde você sabe que pode pôr o pé no chão. Aqui Urano está falando assim, não, tá na hora de reciclar isso aí, tá na hora de revolucionar. E o mais bonito ainda, por você estar publicando um livro agora, é que Plutão está em Capricórnio há 15 anos. E justamente nesse sábado, Plutão ingressa em Aquário, dentro da sua casa 9, que também fala do quê? Publicações, ensino, transmissão de conhecimento, estrangeiro, a sua filosofia de vida. Agora é um chamado para você curar e transmitir. Então, você disse que já desde 2016 lá passou por esse fim de relacionamento, aprendeu, está transmitindo conhecimento, essa é a chave mesmo. É você ter consciência do que é que você quer entregar, qual é a semente que você quer deixar aqui para o mundo quando você não estiver mais nessa jornada física aqui. E o mais curioso também é que Saturno, que é o planeta que traz a restrição, a ordem, a responsabilidade, está transitando pela sua casa da carreira, falando assim: materializa tudo que você está aqui na cabeça, traz para a consciência, começa, dá o primeiro passo. Então, Saturno aqui está te convidando a pôr na matéria. Então, tem livro, com certeza deve ter algum curso aí também, com essa quantidade de virgem aqui. Tem, não tem? Tem um curso que está me chamando demais, que é de uma gaúcha daqui, ela está em Florianópolis, que é a Alice, que é um curso de psicogenealogia. Hum, Eu posso estar usando ele para atuar na área também, né, de psicoterapia. hum. E é algo que me chama muita atenção por conta de estudarmos a nossa árvore genealógica, entender, né? Então, assim, como E eu entendi muito da minha vida em função deste relacionamento, que foi um relacionamento abusivo, e eu entendi o porquê, e pedi o divórcio em 2016, eu entrei de cabeça na área de terapia. Eu procurei primeiro ser eu a terapeuta de mim mesma e buscando ajuda com os demais, né? E entendi muito que eu não entendia, E muito. olha, e olha que interessante, porque você tem 5 planetas na casa da ancestralidade. A casa 4 não tem a ver só com o lar, com a família de origem, mas com os ancestrais. Em geral, as pessoas que têm muitos posicionamentos na casa 4 trabalham do próprio lar. O próprio lar é o trabalho, muitas vezes. Ou exerce uma função direto de casa, né? Ou que tem a ver com o lar em si. Então, faz muito sentido você estudar genealogia, sim. Muito sentido. E você tem Quiron lá na casa 10, né? E a casa 10 é o futuro, é onde eu quero chegar. É, Quiron é aquele calcanhar de Aquiles, aquela ferida que está aberta, mas Quiron também é uma chave. E a partir do momento que eu curo a minha dor, a minha conexão em, em pertencer, em ser vista, em construir uma carreira, em me curar, que tem a ver aqui com peixes, eu também ensino os outros a se curar. E Kiron não é algo que a gente nasce e com 10 anos, que é a idade que se diz da sua neta, a gente já sabe curar as pessoas. É algo que a gente precisa primeiro viver, aprender a curar a si para depois transmitir. Então, um momento aí de grande conexão. E nesse momento, Netuno no céu, que traz essa vontade de estar perto do mar, de estar perto da natureza, de se conectar com a espiritualidade, está fazendo conjunção justamente com o seu Quirón. Então, é a partir da sua dor, das suas feridas, que você acessa esse poder mais sutil de canalizar, de transmitir, de entregar na carreira, né? Olha, eu estou conversando contigo e está passando um lagarto lá, um filhotinho, coisa mais linda aqui no meu deck, guria. Depois, olha, anota aí o que significa lagarto, como Não, animal de poder. hoje foi muito interessante. O dia começou assim, muito interessante. Quando tu fala lá atrás em Lilith, Lilith é o lado mais
sexual, certo? Tem a ver com a sexualidade, mas tem a ver com um poder que é instintivo, que é selvagem, que não tem podas, porque a lua, ela ensina a gente a socializar, aos bons modos, as mulheres a cruzar as pernas, a se vestir adequadamente. A Lilith é a própria selvageria, é aquilo que é instintivo. Então, é um posicionamento que a gente nega por saber que tem muito poder ali. E no seu caso, Hum. ela está bem na casa 12, na casa da espiritualidade. Estou te perguntando porque partes do meu livro, acabo, quando falou Lilith, eu já na hora eu digo, ops, eu vou perguntar, porque assim, teve situações no livro que eu pensei em retirar, porque é uma carga muito pesada em relação ao que eu experienciei na minha vida. Mas Só que Lilith é pesado. ao mesmo tempo em que eu pensei em tirar isso, eu digo, tá, mas as pessoas não vão entender 100% do que eu quero transmitir se eu não colocar isso de verdade no livro. E olha que interessante, porque a casa 8, que é a casa dos tabus, da sexualidade, do mistério, você tem em Sagitário. E Sagitário pede liberdade, pede verdade. Então não faz sentido realmente você omitir a sua história. Faz Porque o sentido que você expandir, aprofundar, transcender, buscar cura, expandir. E você mas não tem ficar Marte, né, na casa da sexualidade. Então traz aí, ao mesmo tempo, um poder muito grande, por exemplo, para estudar Tantra, para estudar o sagrado feminino. Mas é um eixo, escorpião 880. Então, eu posso atrair pessoas muito autoritárias, ciumentas, possessivas, agressivas. E numa oitava maior, o chamado para você é realmente estar com um terapeuta, com alguém que trabalha curando, de alguma forma. Porque você tem Netuno e Marte em Escorpião aqui, que é um posicionamento muito poderoso, mas como isso pode trazer relações abusivas, pode trazer agressividade, abuso, e numa oitava maior é cura, é transcendência. digo Então, que 90% das pessoas que estão chegando até a Eliane é exatamente o mesmo tipo de abuso que eu passei no meu casamento. bom, Então, na parte escrita aqui eu trago essas explicações, e uma das coisas que eu te disse é que Júpiter está transitando da sua casa 12 para a casa 1. E a última vez que a gente teve esse trânsito foi de novembro de 2016 a novembro de 2012. Você lembra o que estava acontecendo exatamente aqui na sua vida? nossa, 2000 e 11. Novembro de 2011 a novembro de 2012. eu já estava finalizando meu casamento, só que eu não tinha coragem de pedir o divórcio. Já tinha terminado, já tinha acabado, só que eu ainda resisti até 2016. Então foi um processo ali realmente bem tumultuado. Envolvendo mais as mudanças nas relações, né? Sim. Tá, o que acontece? Você está passando por esse mesmo trânsito agora. Significa a mesma coisa? Não, mas talvez algum ciclo em relação a isso venha para você trazer cura, para transcender. O seu ex-marido sabe desse livro? Não, não sabe. Então, depois da publicação, pode ser que ele surja aí, de alguma forma, para, né, para ter um acerto, né? Então, Uhum. talvez algo venha nesse sentido ou uma nova relação, né? Já que nesse momento você disse que não está em alguma relação. Então, é um Estou trânsito que ao sozinha longo do. desde que eu me separei, eu não consegui ficar com ninguém. A resistência aqui é grande. Pode olhar para isso também, talvez até com constelação. Não sei se você já experimentou. Já? Já.
Já Eu constelou? percebo que eu percebo que é uma cura muito espiritual, muito grande, muito Uhum. grande. Dos meus Sim, antepassados, tá? sim. Como dizia Reverbera. minha mãe, né? A minha mãe dizia que todas as mulheres da família foram mulheres que foram machucadas, traídas, enfim, abusadas, né? É. E ela dizia que isso não ia mudar. E eu disse para ela que eu iria mudar. Eu tenho duas netas, mulheres, e eu disse que eu iria mudar. E Você estou iria mudando. mudar para justamente, né, limpar isso do campo delas, Isso, das futuras gerações. exato. É. Bom, falei de Plutão também, então na parte escrita aqui eu trago datas, trago algumas perguntas que vale depois a reflexão. Tá. Mercúrio é um planeta muito próximo da Terra. Então, toda vez que ele está retrógrado, ele está ainda mais perto da Terra, revisando algumas áreas da nossa vida. Eu tirei essa de janeiro, porque já terminou a retrogradação, mas a gente ainda tem mais três para esse ano. O Minhares, que vai envolver justamente a casa da espiritualidade, dos grupos. Então, Mercúrio vai retrogradar agora em abril. Então, talvez alguns assuntos em relação a isso venha para você repensar, talvez até adicionar alguma coisa no livro ainda. Talvez seja possível, porque justamente é a casa da psique lá. No meio do ano ali, em agosto, Mercúrio vai retrogradar entre as suas casas aqui, de Virgem e de Leão. Então, ele vai estar em Virgem, volta para Leão, que vai pegar os assuntos tanto do lazer, dos hobbies, da família, dos ancestrais. Então, aqui uma grande oportunidade para rever. É comum que nesse momento você realmente tenha vontade de reformular alguma coisa em relação ao lar, talvez de fazer essa mudança, de passar uma temporada fora, é possível. E lá no final do ano, novembro e dezembro, ele vai retrogradar justamente na sua casa 8, que é uma casa que fala de magia, de cura, de mistério, de tabus, de sexualidade. É a casa que fala do outro. Então, alguns assuntos em relação a isso podem vir para você estudar novamente, repensar, né? Ver o que é que você precisa ainda movimentar. E aí a gente vai falar da revolução do seu ano propriamente dita, né? O mapa do ano, que é o que você vai viver até setembro. Você nasceu às 23h30 e esse ano o Sol voltou no exato grau do seu nascimento, meio-dia e 32. Então, 12 horas aqui de diferença. E a cada ano isso pode alterar. Você vem com um ascendente em Sagitário, pedindo liberdade, expansão, um desejo por movimentar. Então, por mais que você não vá para Portugal agora, e você disse que não conhece Portugal, né? Não conheço. Por mais que você não vá para Portugal agora, um ascendente em Sagitário está te pedindo para ir e vir, para expandir, para viajar. Então, experimente ir viajando pela região, sabe? Conhecendo lugares que você ainda não conhece. As casas em relação ao trabalho, você tem signos de ar, né? Como eu falei. E nesse ano você vem com signos de terra, pedindo para materializar. Então, a cada dos seus recursos, como você ganha, gasta, investe seu dinheiro, você vem com Plutão ali pedindo para você transformar, para se preparar para o futuro, para pensar o que a Eliane quer daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Como que vai estar minha receita? Com que eu quero estar ganhando dinheiro? Como eu quero estar vivendo? Então, é um chamado para você olhar para o futuro. Na casa 6 touro aqui, vai te chamar para os prazeres, para se permitir uma massagem, para comer comida gostosa, para degustar coisas, para ter experiências sinestésicas, então, de olhar para isso também. E Virgem, na casa 10 vem pedir para você transmitir conhecimento, com Mercúrio cravado na casa 10. Então faz muito sentido lançar esse livro mesmo. Ou ensinar algo, ou aprender um idioma, ou ensinar alguma coisa. E aí, como você já está inserida nas redes, né, é interessante. E aí, uma das coisas que a gente olha para a Revolução Solar quando é,
quando a gente faz o cálculo de um novo ciclo, é para onde o Sol está. Porque onde o Sol está, ele traz luz para aquele lugar. É como se acendesse uma lanterna. E aonde o seu Sol veio nessa revolução também? Na casa 9, que é a casa do quê? Você lembra o que eu falei no começo? Do Nossa, estrangeiro, dos cursos, das publicações. Eu olho, na minha revolução solar inteira, eu olho para muitas técnicas. E tudo no seu caso voltou para conhecimento e para o exterior. Todas as técnicas vão levando tudo para casa nova. Então, se você está com vontade de aprender alguma coisa, se joga mesmo. Você está com vontade de aprender algum idioma? Porque o que me veio muito forte foi isso. Pode ter a ver com uma pós-graduação, algum curso que seja mais curto. Tem essa relação? Já veio esse desejo? eu digo para minha filha que a minha vida não é aqui, eu estou no lugar errado. Todas as pessoas que tentam me buscar para se relacionar, elas são de fora do Brasil, ou é americano, ou é espanhol. O ano E passado eu você fala fiz inglês, espanhol? espanhol, sim, o inglês um pouco, né? Mas é impressionante. Eu digo para ela, aí ela disse, mãe, ela que acabou me dizendo, mãe, o que tu perde em ir embora para Portugal? Nada, tu tem a tua casa, se não der certo, lá tu volta. Entende o Exatamente. quanto que ela está me incentivando? Porque ela disse para mim, tu pode trabalhar lá no apartamento, onde tu estiver, né? Tu vai trabalhar, porque tu faz os vídeos, tu faz a tua vida online. Sim. Mas e o medo? E o que segura? Que loucura, né? Pode ser um bom tema, libertar, constelar esse medo de sair. Liberdade. E aí, quando a gente cruza aqui, ó, já falei aqui da casa 9, quando eu cruzo os mapas, que é uma sinastria entre o mapa do ano e o seu mapa natal, esses pontos que eu sinalizei me chamam a atenção. O primeiro deles, Saturno, está transitando aqui, Saturno do seu mapa natal encontra a casa do lar. Em geral, Saturno traz o quê? Restrição, uma necessidade de formalizar, uma necessidade de planejar. Então, quando você fala, eu tenho medo, é medo do quê? A sua casa está aí, ela já existe. Você pode Uhum. ir, você nem precisa de visto para ir para Portugal. Você pode passar 3 meses lá com visto de turista. Você pode ir com o propósito de fazer de norte a sul Portugal, que é um Não, país pequeno, como diz e a minha conhecendo. filha, eu tenho uma ex-funcionária que mora em Portugal, em Setúbal. A minha prima está morando pertinho de Setúbal. Está E tudo conspirando a favor, né? sim, sim, sim. Então, o que Saturno pede aqui para você em relação ao lar é planejamento. O que que é que eu tenho medo? Eu tenho recurso financeiro? Eu tenho um lar? O que que eu tenho a perder? Nada. Então, é se planejar, é ir atrás e olhar para esses medos. O que que é que está te prendendo? Porque olha Uhum. o que que no seu mapa Lua e Júpiter estão encontrando novamente casa 9 ou exterior. As publicações, expandindo, te dando a oportunidade de ir buscar mesmo. E aí, o outro ponto que ficou muito forte, eu não sabia do livro, né? Eu só sabia da questão que você falou de Portugal, que eu sinalizei aqui, que é Mercúrio, Plutão e Urano transitando pela sua casa 10, que é a casa da projeção social, é a casa do pai, é a casa da carreira, é a casa do futuro. Mercúrio pede para comunicar. Plutão conjunto sou eu me tornando referência sobre algo. Plutão traz poder. Então, sou eu me empoderando, sabe? Eu me colocando numa posição de poder e de referência. E Urano é muito conectado tanto à espiritualidade, no sentido de canalizar e de transmitir, só que Urano é um planeta que rege a tecnologia. Então, tudo isso que eu canalizo, tudo isso que eu me empodero, que eu informo, para você é interessante que esteja nas redes sociais. Então, é explorar também os canais. Você
Está na redes o quê? Instagram, YouTube, TikTok, tá em todas? Instagram e estou muito resistente ao YouTube. E o E o que a minha filha, YouTube é o porque que é minha mais filha, fácil de monetizar, mais fácil de chegar em outras pessoas. E se uhum, você já tem todos esses vídeos, o que você pode fazer é download deles, subir e entregar, sabe? Deixa chegar. Pode ser que não vire nada, pode ser que você seja uma referência, pode ser que você passe a monetizar por meio do YouTube. E eu te falo com experiência própria. Eu já era astróloga há algum tempo, eu já tinha alguns conteúdos e eu achava o YouTube uma bobeira. Até que eu vi que um dos lugares que mais se busca para referência de coisas, que até costumam brincar que se não está no YouTube não existe, é, é verdade. é eu subi alguns conteúdos meus, meditações que eu já tinha guiado, só coloquei uma capinha lá, nem sou eu, a maioria dos vídeos não sou eu aqui falando, é só áudio. E em menos de um ano, o meu YouTube se tornou monetizado também. Olha É, só, tá então, eu vendo? tô lá com É a quase. resistência, é o medo, né? É. E aí, você é geradora, é fazer aquilo que o seu coração, o seu corpo está pedindo, mas sem expectativa, só faz e entrega, sabe? Qual que é a próxima coisa que o seu coração está te chamando? Vai, faz aquilo e entrega. E aí, aqui sou eu comentando cada uma das casas, os assuntos na Revolução. Aqui eu falei dos principais pontos, o que me chamou muita atenção. Aqui eu não mencionei, mas Netuno e Marte estão ativando a questão do coletivo. Quando você falou que trabalha já com a espiritualidade, você faz parte de alguma egrégora, de algum grupo, de algum centro? É, e se eu te disser que eu acabei montando um estúdio para mim aqui no sítio, onde eu faço o atendimento de muitas pessoas que vêm até aqui. Pois é, porque aqui há uma necessidade de conexão com o coletivo, com grupos. Sim. Então, isso aí já está bem, bem conectado. Saturno aqui a gente já falou também. E aí é o seguinte. Você já ouviu falar em astrocartografia? Não. Tá. Astrocartografia, eu até deixo aqui, é como se a gente olhasse para o seu mapa natal, como é que ele se espelha no mundo e quais linhas, ou seja, quais planetas do meu mapa ficam se eu tivesse nascido em outro local. Então, por exemplo, em Portugal, se em algum momento você sentir de fazer a leitura desse mapa, a gente pode olhar que linhas você tem lá em Portugal. Aqui para Olha cima. só que interessante. A gente pode olhar o que aquele lugar no mundo pode te trazer. Aqui, como eu coloco só para. Esse aqui é o seu mapa no mundo mesmo, né, com essa quantidade de linhas aí para explorar. E aí eu sempre analiso o local que a pessoa passa o aniversário. Então, o que que é que Floripa tem a te agregar? Primeira coisa aqui é que Floripa, você não tem nenhuma linha cruzando exatamente aqui a ilha. Mas a sua principal linha é essa aqui de Vênus na casa da família. Você já chegou a morar em Floripa? Já. E aqui você teve algum amor? Foi esse desamor que se transformou num desamor. Tá. Porque você tem linha de Vênus na casa da família aqui. Então é uma região que te faz ver no amor o que é que você valoriza. Essa é a principal linha aqui. E aqui o desafio é que você tem Netuno no descendente. E Netuno, ele é um planeta que, na astrocartografia, ou você perde tudo, ou você se conecta muito com a espiritualidade. Porque Netuno, ao mesmo tempo que ele pode falar das ilusões, daquilo que eu fico presa por uma consciência, às vezes, da sociedade, ou às vezes por uma imagem que eu quero transmitir, que às vezes nem está conectada realmente com a realidade. Só que Netuno é um planeta da espiritualidade, é um planeta do acesso
ao oculto. É o planeta mais sutil, né? Que rege peixes. Então, que é a transcendência do zodíaco. Então, aqui é um lugar que pode trazer tanto ilusões, se você não estiver atenta, como uma conexão muito forte com a espiritualidade. Não à toa é a Ilha das Bruxas, só que para você, Netuno aqui te conecta com a espiritualidade mesmo, mas como um canal para transmitir, porque a ilha está aqui, né? Netuno está do lado esquerdo da ilha. Então, no seu caso, ele se expressa aqui muito na casa da comunicação, que é a casa que você tem Lua e Júpiter, pedindo para você transmitir, para conectar com a espiritualidade, mas para transmitir. Então, se fosse um trabalho formal, em Floripa não favoreceria muito. Aqui faz mais sentido essa região que você passou o aniversário, que sejam trabalhos mais conectados à arte, à espiritualidade, à coisa mais sutil. E ao mesmo tempo, você tem Urano aqui no ascendente, que traz o novo, traz o disruptivo. E Urano também traz imprevisto, traz transformações. Então, não sei se você se sente muito agitada quando você está em Floripa, porque Urano ativa isso aqui. Você se sente agitada, muita coisa acontecendo, como se fosse muita informação? Tem muita informação. É. E aí, aqui em Floripa, você ainda acessa essa lua em quadratura no ascendente, que pode trazer um pouco de comparação. Então, o desafio é, se eu estiver comparando a minha vida com o palco do outro, é um desafio para você olhar e ver o que precisa curar. Porque o que a gente está vendo na rede social, o que a gente está vendo a pessoa transmitir, é só o palco, a gente não faz ideia dos bastidores. Então, aqui, essa lua em quadratura pode trazer um pouco de conflito emocional. Então, aqui o desafio é, toda vez que você estiver em Floripa, é olhar para. E provavelmente a cidade que você mora também, porque é muito pertinho aqui. Quando a gente olha a questão de graus, Santa Amaro vai estar aqui, né? Aqui para Sim, baixo, né? é. É. Então, provavelmente vai estar na mesma latitude aqui que Floripa. A gente teria que olhar no detalhe, mas provavelmente é a mesma coisa. Então, se em algum momento você começar com pensamentos obsessivos ou muitos questionamentos com o palco do outro, a grama do vizinho, é você trazer consciência do que precisa ser curado e assentado em você mesmo. E aí, na mesma latitude, você tem um cruzamento de Mercúrio com Plutão no descendente. Essa é uma região de muita transformação nas relações para você. Você é natural de Porto Alegre, né? Mas você está há quantos anos nessa região? 22. Muito tempo, né? Já tem o passaporte manezinho aí, o visto manezinho. Já troquei até como é que é, o título de eleitor. É. Então, aqui é um lugar que tem uma capacidade muito grande de trocas, de cura e de muita transformação nas relações. E aí, de tudo que eu falei até agora, agora a gente entra num assunto mais avançado. Até agora, você tem alguma dúvida? Não. Tá, então vou te mostrar aqui pelo seu mapa. A técnica que a gente entra agora é no mapa progredido. O que que isso significa? Esse seu mapa natal aqui é como se fosse um print do céu no instante do seu nascimento. E aí, o que que esse mapa mostra? Eu não falei lá no começo que cada planeta tem uma velocidade? Então, eu falei, ó, hoje a Lua está em Peixes, mas amanhã ela já entra em Áries. O Sol está em Capricórnio, mas no final da semana ele já entra em Aquário. O que a gente vai olhar agora, que é o mapa progredido, é como seria o seu mapa natal se todos os planetas tivessem andado? E o que que a progressão traz? Dentro dessa jornada da sua vida, qual é o convite de agora? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Você tem Sol em Virgem, e neste momento, o seu Sol está progredido em Escorpião. E aí, o Sol em Escorpião, o que que ele te convida? Está na hora de desapegar do que não faz mais sentido, de Nossa. confiar no seu poder de magnetismo.
de entender que as crises vêm para você se transformar, tipo a fênix. Eu queimo, largo tudo e ressurjo. Então, na sua essência, o desafio agora vai ser liberar, confiar em novos caminhos, confiar em novas oportunidades, se permitir ser essa geradora do seu desenho humano que é manifestadora, que atrai as coisas. No seu ascendente, que é em touro, nesse momento ele está progredindo em câncer. Então, na imagem que você transmite, vai pedir para você olhar para dentro, para você se nutrir físico, mental, espiritual. Então, o que é que alegra a sua vida fisicamente? Fazer o quê? Se comer o quê? E aí, mentalmente, aprender o quê? O que te nutre? O que te traz aquela alegria de viver? E, como é a casa do ascendente, a casa dos inícios, também vai pedir para você acolher. E é muito curioso que, até na numerologia, você vai ver que eu calculei seu número do ano, fala sobre o encerramento de ciclo, sobre Que acolher o que loucura. precisa ser acolhido para renascer. No meio do céu, que você tem em Aquário, que já é muito disruptivo, que traz um desejo de aprender coisas novas, de estar conectada com a coletividade, nesse momento, o meio do céu está progredindo em Áries, que está pedindo para você coragem, liderança, confiança, para ser pioneira, sabe? Ninguém está transmitindo isso aqui do jeito que eu transmito. É isso, coloca para o mundo, porque é o meio do céu, é a casa do futuro. E a sua lua, que é leonina, nesse momento está progredida em Virgem. E aí, uma lua progredida em Virgem vai reforçar essa questão do Sol, de cuidar mais de si, de planejar, de se organizar, de analisar as coisas, de criar métodos para tudo aquilo que você quer transmitir. E é não se colocar dentro de uma caixa. Você tem um stellium, que é muito poderoso em Virgem, que te convida a criar o seu modo. Então, quando você lança esse livro, né, eu tenho uma professora que ela costuma dizer que se ninguém está te copiando, ninguém está deixando hate em você, é porque você ainda não está sendo a sua essência. Porque a partir do momento que você receber hate, que as pessoas estão te copiando, é porque você está entregando o seu recado para o mundo. E essa lua em Virgem, para você emocionalmente, e ela faz excelentes aspectos. Só que em novembro, dezembro de 2024, janeiro de 2025, que a sua lua faz uma oposição a Quiron na casa 5 e vai te pedir para confiar mais nos prazeres, para se permitir aprender coisas novas, descobrir novos amores, novos hobbies. Mas, de modo geral, o ano inteiro aqui, ó, faz muito bons aspectos com todos os planetas. O desafio aqui é só no finalzinho de se permitir prazer, de trazer cura para o que tiver desafiador. E aí, essa é a sua progressão. Você conhece o seu Kim? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Uma pessoa tinha feito para mim, eu acho que isso aqui mesmo, o 1552. Sim, você é humana cósmica. Isso. E o humano, não sou especialista em Tzolk'in, mas é uma técnica que eu estudo também. Inclusive, eu deixei aqui a meditação do seu Kim. É a mesma meditação, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se algum dia você quiser fazer. E aí, assim, se você quiser um dia aprofundar no Tzolk'in, eu recomendo muito a Lu, a Eu de Propósito, que ela é especialista no Tzolk'in. O que eu posso te falar sobre o seu Kim do que eu sei? O humano, que é o seu Kim, ele tem o poder de influenciar. E no tom cósmico, fala muito sobre a transcendência. Então, você influenciando espiritualmente mesmo. Quando a gente olha para o análogo, que é como se fosse um Kim irmão de uma energia semelhante, você tem a mão que fala de cura. Então, o poder dessa influência do humano vem por meio da cura. E quem te guia? Quem te guia é um guerreiro. Então, tem muita força para comunicar. Mas qual que é o seu desafio? É justamente falar. Porque no Antípoda,
você tem o vento. E o vento fala sobre comunicação. Então, o seu desafio é utilizar essa coragem que você tem como guia, de acessar essa higher self, essa sua eu superior, trazer cura e comunicar. Porque no oculto você tem a lua, que é muito intuitiva, que é muito poderosa. E você é da onda do sol. O sol, ele fala sobre iluminar, sobre influenciar, sobre olhar o talento nos outros e transmitir. Então, reforça todo o seu mapa, esse arquétipo de professora, de ensinar, de transmitir. E aí, Faz muito aqui, sentido. essa Sônia Dias é, por sinal, uma portuguesa. Ela traz. E aí, aqui, ó, depois você pode clicar nesse link. O PDF, ele é todo linkável. Então, onde tiver link, você clicar, você vai ser direcionada para alguma página. Aqui, se você clicar, você vai ver essa tela aqui que eu coloquei. E se você clicar nessas imagenzinhas, você consegue ler sobre cada uma delas. Tem um texto mais profundo no site também. E o que eu ia te dizer, caso você queira entender mais sobre o Tzolk'in, aqui eu disponibilizo um material que eu criei bem resumido, é só fazer o download, você pode ler. E aí, como o Tzolk'in é uma técnica que para mim ainda é muito subjetiva, né? Parece coisa de ET, mas que você já é muito conectada com a espiritualidade, talvez seja mais natural acessar. Mas ela traz, a Sônia Dias é essa portuguesa, ela traz uma forma de ler o Kim que eu vejo muito mais racional. Então, aqui eu coloquei o texto dela para você ler sobre o seu próprio Kim, o humano. E aí, para fechar, eu calculei a numerologia do seu ano. Então, essa numerologia do ano 9, na numerologia, a gente tem ciclos de 9 anos. E com 9 é o fechamento. O número 1, que é o próximo que você vai entrar em setembro desse ano, é o novo início. Nossa, Então, agora, você tem a oportunidade de olhar para essa revolução, se organizar para tudo isso que você quer e recomeçar, fazer disso um novo ciclo. Então, aqui é um fechamento, é um ciclo de doação, de você permitir ensinar o que você sabe, mas de acolher também, e de pensar o que você quer para o futuro. É um período que pode bater uma certa fragilidade, de você repensar os últimos 9 anos, todos esses ciclos, sim. Mas aqui, lembra, é um fechamento, porque você vai entrar no ano que é de novos inícios. Então, um novo ciclo de 9 anos. Então, todo o seu mapa, em geral, nem sempre assim, ele é tão redondinho, de todas as técnicas estarem falando a mesma coisa, mas no seu mapa tá. E aí eu trago aqui uma última reflexão, né? O que você quer fazer por você, o que você precisa, o que você pode, o que você deve. Para você olhar para isso. E aí, no material, se fizer sentido, você pode imprimir e ir escrevendo, ou se você lê online, de repente pega um caderno para ir anotando. Depois que você lê o material, que você tiver dúvida, né? E até o seu próximo ciclo, você pode me perguntando durante o ano também. Cris, fui reler o material. A Lilian mesmo que te indicou, ela vive entrando em contato comigo. Meu Deus, eu fui ler e descobri mais uma coisa aqui que você comentou que eu não tinha notado. Isso acontece, porque a gente não consegue absorver tudo de uma única vez. E aqui eu estou falando de técnicas que são muito novas para você, né? Então, se sim. permite reler, assistir o vídeo novamente. E aí a gente encerra. Tem alguma coisa que você queira me perguntar agora? Algo que não tenha ficado claro? Não, na verdade, ficou bem interessante. Quando tu falou do Kim ali, mais ainda, porque eu acho muito interessante. Muito interessante. Então, tem um material São ali que leituras você pode. cósmicas mesmo, que é muito, muito interessante. E aí Sim. tu acabou ali agregando, né? Tudo. Sim, Eu porque sou todas as eu sou ferramentas se muito, somam. sim, eu sou muito, são tantas ferramentas que a gente usa para se conectar com a espiritualidade, em que uma puxa a outra, né? Sim, Então,
sim, Mas ficou bem. Depois, se tiver alguma dúvida, ó, eu tenho um caderno aqui, ó, é isso. eu Ó, vou pode perguntar. escrever Eu tenho um oráculo aqui que é de anjos e ancestrais. Eu comecei a embaralhar ele antes de te falar, mas você quer que eu tire uma mensagem para você? Então é o seguinte, eu estou embaralhando. Me fala quando você quiser que eu pare. agora. Ok, então, vamos tirar essa cartinha. Guardião da cura. Esteja aberta a informações curativas. Se eu não me engano, ele é o Arcanjo Miguel. Vamos ler a cartinha. Guardião da cura. É bem bonita essa carta. Ouça o que está surgindo dentro de você e o que está sendo compartilhado com outras pessoas de confiança em sua vida. Preste atenção nas informações curativas. Os anjos da cura podem ajudá-la a se curar emocional, espiritual e fisicamente com a energia deles, mas também podem direcioná-la a informações que ajudarão a regressar à sua integridade. Quando essa carta aparecer, informações estão sendo reveladas que podem ajudar a curar o aspecto da sua situação atual, seja sua saúde, relacionamentos ou mesmo a carreira. Então, fique alerta para isso. A carta guardiã da cura tem um caduceu, que é um bastão. Depois eu vou te mandar a foto dela. Que representa a capacidade de curar com a força de vontade e o desejo. E um cálice, que representa o retorno a um estado de plenitude, em que seu corpo não está mais cheio, mas transbordando de bondade. A cor esmeralda da carta representa os raios curativos de Arcanjo Miguel e de seus curadores. Você está sendo exposta a informações e percepções que terão um efeito dramático de cura em sua vida. Se você estiver trabalhando em algo mental ou emocionalmente, saiba que existem energias espirituais apoiando a sua cura. Se estiver trabalhando em algo que é fisicamente desafiador, preste atenção, especialmente às informações que chegam até você, que parecem inspiradas, perspicazes e calorosas. Elas darão suporte ao seu bem-estar. Seus anjos estão aqui para lembrá-la do seu estado natural, que é de plenitude, e você está no caminho para revelar essa integridade mais uma vez. Nossa, é forte demais, Guria. Forte e lindo ao mesmo tempo. É. Eu digo que a espiritualidade não está brincando, não, desde março do ano passado, sabe? Tanto é que o nome do espaço aqui eu coloquei Casa de Esmeralda. Caramba, tô inteira arrepiada agora. Sim, Casa de Esmeralda. Eu fui para a Europa, fiquei lá 30 dias, e quando eu estava na França, me veio um insight assim que foi forte. Eu chorava demais na beira do mar, em que veio a cigana Esmeralda, se apresentou e me disse como eu deveria montar, como eu teria que fazer, como seria o processo de cura. E que eu me preparasse Uau! porque não ficaria só aqui, que eu teria que expandir isso para o Nó, mundo. Então, eu estou falando olha contigo, aqui, meu estou me braço. arrepiando, Uhum. eu estou toda arrepiada, porque a presença está muito forte, né? E que isso teria que ser expandido para a Terra, para o mundo inteiro. A cura, a cura pelo comando Santa Esmeralda. Uau! Se você É, sentir, faça a oração do Arcanjo Miguel pelos 21 dias, porque essa carta é bem bem importante. bonita. Ai, tá tudo conectado, guria. Tudo conectado, Cris. Tudo. Nada Eu fora do digo que lugar. não, a espiritualidade ela é maravilhosa. Ela age na vida da gente de uma forma que eu só tenho gratidão, sabe? Então, Uhum. vamos agradecer mais e mais, né?
Mais e mais. E isso que eu ia te dizer, bebe bastante água, transmuta, são muitas informações. E aí, depois, conforme for surgindo as dúvidas, eu vou te perguntar, com certeza, Sim. Eu tirei tá? uma carta aqui do tarô, saiu a morte, que fala sobre deixar, eliminar, né? Deixa embora. Deixa embora, se abre para o novo, uma carta bem poderosa. É o que eu preciso fazer. E É, definitivamente Portugal me chama, Guria, me chama. Eu sei que eu preciso ir para lá. O motivo ainda não sei, mas eu digo para a espiritualidade o seguinte: se vocês estão me chamando, é porque a guiança já está pronta. Então eu só vou, é isso. né? Vamos encarar o que precisa ser feito. Gratidão pela oportunidade. Gratidão a você, tá? Assim que o vídeo renderizar, eu vou te mandar uma mensagem avisando que vai estar no seu e-mail junto com esses arquivos que eu vou te enviar também. Eu já vou dar jeito de salvar ele de duas formas para não perder. Sim, eu vou te enviar no WhatsApp e no e-mail. Então tá, combinado sim. E aí, Até qualquer já dúvida que já. tiver nesse meio tempo, eu te pergunto, Só tá? chamar. Um Um beijo, fica beijo, com um Deus, querido. prazer. Você também. Bom Tchau, tchau.